Um thriller irlandês que me deixou sem chão, sem palavras, e eu sinceramente não sei nem como é que eu vou definir esse livro aqui nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é a Hannah e Silêncio, Minha Querida é um thriller irlandês que chegou recentemente aqui no Brasil pelo catálogo da School e eu tive a oportunidade de ler antecipadamente e hoje eu tô aqui para dizer o que foi que eu achei desse livro. Mas só adiantando um pouco, já posso dizer que é um livro que não é nada fácil de se ler. E aqui a gente conhece a história pelo ponto de vista de Megan, que é uma moça que sempre viveu nos Estados Unidos e ela tem uma relação de família um tanto conturbada. A única pessoa que tem de fato o significado de família para ela é o pai, com quem ela viveu muitos anos e ela teve a oportunidade de passear, viajar, conversar, planejar muitas coisas. E uma dessas coisas que eles falavam muito era exatamente uma visita à Irlanda, que é a terra natal do pai, e ele sempre teve muito saudosismo ao falar sobre as tradições, sobre os costumes, sobre como é viajar e se aventurar pelas trilhas de lá. Então eles tinham muito esse plano, né? Essa ideia de poder se aventurar por lá um dia só com uma mochila nas costas e um sonho. Só que isso acaba não acontecendo, pelo menos não da forma como a Megan esperava, porque o pai, infelizmente, morre antes disso e ela se vê sozinha no mundo. Então ela resolve fazer isso de uma forma de homenagear o pai dela, viajando para a Irlanda sozinha e dizendo: olha pai, onde quer que você esteja, eu tô aqui realizando seu sonho e você vai estar orgulhoso de mim. Então ela parte exatamente com a mochila e um sonho e vai para lá, para um país desconhecido, desbravar o pouco que ela sabia que existia por lá pelo que o pai dela falou. No entanto, porém, todavia, a gente está falando de um thriller psicológico, então a gente já sabe que essa questão do saudosismo não vai durar muito tempo. Isso porque, ao chegar lá, a Megan acaba se iludindo demais com algumas coisas que ela vê, né? Primeiro, acho que por conta do choque de tradições, né? De costumes. Porque nos Estados Unidos as pessoas se tratam de uma forma e na Irlanda as pessoas parecem ser um pouco mais gentis umas com as outras. Então, mesmo com estrangeiros, tem esse costume de falar: ah, minha querida pra lá, meu docinho pra lá, mesmo que você não tenha tanta intimidade assim. Então ela meio que ela se encanta com isso, já vai com aquele olhar brilhante, aquele sonho, minha nossa, como meu pai morava, né, num país lindo, maravilhoso. Só que as coisas começam a ter um clima de filme de terror em menos de 5 minutos. Para começar, eu acho que ela fez todas as escolhas erradas. No momento em que ela chegou, eu acho que ela esqueceu tudo que o pai dela ensinou, né? Que é uma coisa básica, e ela faz tudo o que é digno de um filme de terror mesmo. Por exemplo, ela chega na locadora e ela vai escolher exatamente o carro mais barato que tem. Só que o carro mais barato que tem é exatamente o carro que o próprio locador fala que ele é movido a tapa. É só você dar um tapinha que ele funciona. Então já sabe que isso não vai dar muito certo. Mas ela tá tão encantada com tudo que ela acha que ela não vai precisar dar o tapinha no carro. Coisa que ela tá muito enganada, porque esse carro vai dar ruim exatamente no lugar onde ela mais precisava. Porque é um lugar que é de subida e é uma parte que ainda tem estrada, então ela tá tentando chegar lá numa parte íngreme, que é onde o carro quebra, exatamente no lugar onde não tem sinal de celular, não tem sinal de internet, não tem uma viva alma que mora lá perto, então a gente já sabe que tudo isso tem tudo pra dar errado. Eu acho que é aí que ela percebe as escolhas ruins que ela fez, só que já tá um pouco tarde pra isso, né? Principalmente porque você tá num país estrangeiro, por mais que esteja iludida com certas coisas, tem costumes que você não conhece. Então, será que realmente as pessoas na estrada vão parar e vão ajudar? Será que ela vai ter facilidade de quando amanhecer o dia ela acionar alguém, um guindaste, alguma coisa, para poder pegar aquele carro e levar de volta para o locadora para ela poder reclamar e pegar o dinheiro dela de volta? Ela não sabe. Mas enquanto ela tá pensando nisso, no auge da madrugada, eis que aparecem umas ajudas um tanto inusitadas e ela precisa lidar com as escolhas que ela vai fazer. Até então, tudo que eu falei tá na sinopse, então não se preocupe, não tem spoiler nenhum, mas daqui pra frente é só pra trás, porque aí é que o suspense começa. Isso porque agora, como eu falei, a Megan vai ter que lidar com as escolhas que ela vai fazer. Dependendo de qual ajuda ela vai escolher, de qual estrada ela vai pegar, ela vai ter que lidar com as consequências. Só que a autora colocou isso de uma forma que eu fiquei com muito
medo, parte da Megan, principalmente por ser uma coisa muito real. Eu nunca tinha lido nada da autora, mas eu fui agraciada com um conjunto de fatores que eu gosto muito em livros de suspense, como, por exemplo, os capítulos curtos e uma narrativa fluida, uma escrita muito envolvente. O que é muito bom porque eu consegui ficar muito envolvida e me ver em muitas cenas, principalmente da natureza irlandesa, que é um país que não está muito presente nas minhas leituras, então eu não conheço muito sobre o país. Foi muito interessante poder ver um pouco, né, como é que é a natureza, como é que são alguns costumes, alguns sobrenomes também, algumas tradições, né, do ponto de vista de lá da Irlanda, por uma autora irlandesa também, é um choque de realidade muito grande. E eu acho que é isso que a Megan também tem. E a gente percebe de uma forma tão palpável que a minha vontade é pegar na mão da Megan e dizer, vamos embora daqui antes que seja tarde. E isso fica muito mais palpável por conta do nível de detalhes que a autora coloca, e eu realmente me via nas cenas passando por muitas situações como a Megan passa. O que é muito bom por um lado, mas é muito chocante pelo outro. E a partir daqui esse livro começa a ficar muito forte e também muito desconfortável. Tanto que tem um aviso de gatilhos no começo desse livro, alertando sobre temas que podem ser sensíveis para alguns leitores. Então eu recomendo que você dê uma olhada nesses avisos exatamente para ver se ele é um livro para você ou se você deve passar esse livro longe. Aliás, alguns desses temas são sensíveis para mim também, mas como já tinha o aviso de gatilho, eu já fui preparada. Eu respirei muito fundo e fui lendo o livro. E quando eu vi, eu já tinha terminado. É uma leitura que ela é tão forte, mas ao mesmo tempo é tão envolvente, a narrativa é tão fluida que quando você vê, você já está passando páginas e páginas e páginas e você já terminou, sabe? É um livro que ele mexeu tanto com as minhas emoções, ele mexeu tanto comigo, assim, de várias formas, em tantas camadas, que eu ainda não sei nem dizer qual que fala mais forte aqui. E ao mesmo tempo que esse livro mexeu comigo nesse sentido, tem também a parte do suspense, que tem muitos mistérios ainda se desenvolvendo, até porque a Megan tem que dar um jeito, né, de fazer o treinamento que o pai dela fez valer a pena e ela tentar sair dessa. Será que ela vai conseguir? Será que ela não vai? Tem essa dúvida no ar, porque nenhum personagem é confiável e a própria Megan deixa de ser confiável em um determinado momento. Então você quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você não sabe se pode confiar também no que a Megan tá vendo. E ao mesmo tempo, os outros personagens com os quais ela acaba contracenando também fazem isso. Então a gente fica muito confusa, sem saber o que é real, sem saber o que é ilusão. E eu acho que essa foi a real ideia da autora. E esse foi o objetivo dela, ela conseguiu e conseguiu com muita maestria. Porque eu, quando terminava assim, fechava o livro, eu ficava, caramba, isso tudo aconteceu mesmo? Isso não é teoria da conspiração, não, sabe? Eu ficava confusa e eu queria saber cada vez mais. E por mais que eu já esteja acostumada a ler suspenses que se passam em situações assim um tanto perturbadoras, né, principalmente thriller psicológico, eu tô acostumada com aquele suspense estadunidense, com aquele suspense até inglês mesmo, nacional também. E por mais pesados que eles sejam, eu acho que esses que são de outros países que são fora da bolha, eles são mais crus. E foi isso que eu senti aqui nesse suspense irlandês. É uma narrativa mais crua, mais direta, mais reta. E por mais que você fique envolvido com aquele suspense, com aqueles temas que são mais pesados, você não consegue parar. Você sente aquele nó no estômago e você continua. Sabe, você quer saber como é que vai terminar. E o final dele é tão surpreendente quanto toda a narrativa. O desfecho aqui também é cru, é direto, reto, e a autora não economiza detalhe algum. No entanto, ele tem um desfecho um tanto aberto, então fica à margem de interpretação pelo próprio leitor. Poderia dizer que a Megan teve um final real. Apesar de eu me irritar com ela em diversos momentos, porque eu acho que essa personagem passou na fila da inocência umas 10 vezes e ainda achou pouco, mas apesar de tudo, ela ainda teve um final real, um final crível, que eu acho que de fato seria uma coisa muito factível se você estivesse vendo também num documentário
ou num jornal. Então foi um livro que ganhou muitos pontos em relação a isso. A única coisa que eu não gostei muito foi em relação ao desfecho de alguns outros personagens secundários que aparecem, especialmente da família Brogan, que é, eu acho que é assim que se fala o nome, se não for vocês me perdoem, mas que eu queria saber um pouco mais do desfecho deles e eu não tive isso. Mas talvez pelo fato da gente estar vendo as coisas pelo ponto de vista da Meghan, eu acho que faz sentido a gente também não saber essas coisas que acontecem com eles. Mas, mesmo assim, eu queria saber, sabe, o final da fofoca. Então, isso acabou tirando meio ponto, mas ainda assim é 4,5 de 5 estrelas. Então, ainda assim, é uma boa leitura, foi uma boa surpresa e que eu recomendo, principalmente se você tiver estômago forte, já tiver uma boa bagagem com suspense, que aí você vai até se revoltar também, assim como eu me revoltei com algumas coisas que acontecem aqui, mas talvez você não sinta tanto impacto quanto se você for uma pessoa iniciante no gênero e ainda não conhecer muito algumas nuances de alguns livros que abordem esse tipo de assunto. E essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e também de conhecer esse livro, não deixa de procurar lá na Amazon, eu vi que ele estava com um probleminha lá, acho que ele teve um bug, eu não sei se a editora já colocou ele de volta lá na Amazon, mas eu sei que a edição física dele está chegando nas livrarias já, então se você tiver a oportunidade de ler esse livro, depois você lê e me fala o que foi que você achou aqui nos comentários. E aproveita e me conta aqui também se você gosta de trailers que se passam em países que são fora dessa bolha Estados Unidos, Reino Unido. E também não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar com seu amigo que também é um leitor ávido do suspense, que talvez possa gostar dessa indicação de leitura aqui. Aqui também na tela final tem alguns outros vídeos que possam interessar você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!